Shalom, shalom. Nossa meditação da manhã. O que é isso? Uma mão. É isso aí, uma mão e os seus dedos. Vamos meditar isso? Vamos usar como referência uma passagem onde o apóstolo Paulo diz que Jesus constituiu na igreja algumas funções, alguns ministérios, e está escrito: e a uns deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ok? Apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. Vamos fazer aqui uma analogia rapidinho. Nós sabemos que com os dedos da nossa mão nós podemos fazer alguns sinais, né? Temos alguns significados, dependendo do movimento que nós fazemos com a nossa mão, com nossos dedos. Isso vai gerar alguns sinais, algumas informações. Por exemplo, se você pega o dedo polegar e aponta ele, tem um significado positivo, correto? Se você aponta o dedo polegar para uma pessoa, ela vai se sentir aprovada. Ou também você pode fazer assim: vamos supor que a pessoa faça alguma ação, ela faça alguma coisa e quer saber a sua opinião. O que você acha disso que eu fiz? Se a pessoa fizer assim, você vai reconhecer que a pessoa aprovou, né, aquilo que foi feito. Agora, se a pessoa fizer assim, fala, não está muito bom não, dá para melhorar, ou então quebra e faz de novo. Então nós vemos aqui um simples sinal como o polegar pode trazer grandes informações. Talvez você já viu naqueles filmes dos gladiadores, né, quando os gladiadores estão lutando e chega um ponto onde um tem a oportunidade de matar o outro ou deixá-lo com vida. Então esse gladiador olha para o imperador e o imperador vai dar um sinal, porque o gladiador está esperando. E agora, o que eu faço? Quando ele olha para o imperador pode fazer assim, ou seja, deixa ele viver. Deixa ele, libera, não mata. Ou seja, um sinal positivo. E se o imperador fizer assim? Então, automaticamente o gladiador vai matar, vai executar o seu adversário. Então, nós vemos um sinal positivo para os apóstolos. Ok? Vamos ver também com o nosso dedo indicador. O próprio nome já diz, né? Indicador, ele indica. E nós vamos fazer uma análise dele baseada no ministério profético, ok? Nós vemos que o apóstolo é o mais forte, é o mais gordo, é o pequenininho, mas o bicho é forte, né? O polegar é o que tem mais força dos nossos dedos. E o indicador, ele vai indicar, ele vai mostrar, e isso nós podemos também fazer uma analogia com o papel do profeta, que é apontar o erro ou o caminho a se seguir, né? No momento de dúvida, o que fazer, para onde seguir, você precisa de uma indicação. Então, quando você precisar de uma indicação, ninguém melhor do que o profeta. Vamos fazer uma analogia para a igreja, tá bom? Então, quando a igreja precisar tomar decisões, se ela quiser saber se aquela decisão está correta, aprovada ou reprovada, recorra aos apóstolos. Quando a igreja precisar de uma direção para fazer com certeza, para tomar o caminho certo, né? Para não tomar o caminho errado, para que os apóstolos não venham reprovar. Se você tiver em dúvida antes de fazer, consulte os profetas. Foi para isso que Deus estabeleceu os apóstolos, para mostrarem se está certo ou errado. O profeta para indicar se você deve ir para lá, ou para cá, ou para cima, ou para baixo. A direção, ele vai apontar o que está errado e o que está certo, tá? Então, essa é a importância do profeta na igreja. Por isso que Salomão diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, exatamente porque o profeta ele vai dar o direcionamento. Nós temos ali o evangelista, está bem no dedo médio. E o interessante é que o dedo médio ele é o maior de todos, ó. Na expansão, ele é o que vai mais longe. Aí, então, esse é o ministério do evangelista. É aquele que cresce mesmo. A pessoa que tem chamado de evangelista é sinônimo de crescimento. Ele quer ver a obra expandir. E essa é uma chamada que Deus colocou no seu coração. E o evangelista
é aquele que vai ganhar muitas almas para o reino de Deus. Então isso é algo que Deus colocou, não que isso é a função dele, isso é algo que vai brotar nele e vai acontecer naturalmente, tá? Por isso que não adianta você ver um evangelista nativo e fazendo aquela grande obra e falar, não, eu também quero ser evangelista. Não, não é assim que funciona não, na obra de Deus. Não é eu quero ser evangelista, não. Deus vai colocar a unção de evangelista e a coisa vai simplesmente acontecer. Ok? Por isso que muitas vezes a igreja ela toma algumas decisões erradas, que ela quer colocar os dedos, de repente Deus deu uma chamada de polegar e a pessoa quer estar no papel de pastor, de repente a pessoa tem uma chamada de profeta e ela quer fazer o papel do apóstolo. Não, calma, não é bem assim não, porque é tudo organizado. Quando Jesus ele organizou, ele tinha a intenção de crescimento, amadurecimento, né? Depois do evangelista nós temos os pastores. Pastor aqui, você vê essa aqui é a mão esquerda. Bom, se você olhar na mão esquerda, vai ter um diferencial que ele é usado para algo específico. Nós vemos isso no casamento. Quando as pessoas se casam, elas colocam uma aliança. Se eu vou me casar e colocar a aliança no polegar, tá correto? Errado. Se eu colocar no indicador, se eu colocar a minha aliança no dedo médio, e se eu colocar a minha aliança no dedo mínimo? Não, a aliança ela tem o local exato, que é o dedo anular, né? Anular ou anelar. Então esse é o dedo do pastor. O que significa isso? Pastor é aquele que tem o compromisso com a igreja. Não que os outros não tenham, mas o pastor, a chamada dele mesmo é apegar a igreja. Enquanto o evangelista está preocupado em ganhar almas, o pastor está preocupado em manter aquela alma na presença de Deus. Por isso, um risco aqui muito grande, quando a pessoa tem um chamado de evangelista e ela é colocada no papel de pastor. O evangelista, ele é ativo, ele é pessoa super ativa, né? Aquela que vai e faz. E é um risco muito grande que o mesmo potencial que ele tem para expandir, ele também tem para destruir, ou seja, ao mesmo tempo que ele pode ganhar uma alma, e ele, naquela intenção de ganhar outras almas, ele vai acabar ferindo aquelas que ele mesmo já ganhou, né? E, infelizmente acontece muito isso. Por isso que você vê muitas vezes pessoas que ganham almas, mas com a mesma facilidade que ela tem para ganhar almas, ela também tem facilidade para deixar para lá e para desprezar e para perder. É onde entra o papel do pastor. E você vai ver o interessante no caso de pastores, tem pastores que não ganham almas, tá? Eles não conseguem ganhar almas, só que aquelas almas que são colocadas em suas mãos, ele tem um cuidado muito especial, porque essa é a chamada do pastor, tá? O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Talvez ele não tenha aquele ímpeto do evangelista de ir atrás de almas, mas ele tem uma capacidade tremenda para cuidar. E quando ele está cuidando, se ele percebe a falta de uma, que é a ovelha já, ele larga tudo e vai lá e busca uma, porque ele é pastor. Então essa é a chamada dele, coisa que o evangelista não faria. O evangelista, se ele vê ovelhas feridas, ele está preocupado com aquelas ovelhas que ainda não fazem parte do rebanho. Ele quer alcançar outras ovelhas, falar, vocês se viram aí. E isso é coisa muito comum de acontecer nas igrejas. Por que muitas vezes as pessoas ganham alma, você vê a igreja encher e depois você vê ela esvaziar? Porque aquela pessoa que ganhou as almas, ela tem a chamada assim de evangelista. E quando é colocada como pastor, é onde vai acontecer os problemas. Ok? Então nós vemos aí apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, os que têm compromisso com a igreja, na organização da igreja, na preocupação, tudo. E depois vem o menorzinho, que está ali escondidinho, e não menos importante, eu estou aqui mexendo meu dedinho aqui, tentando mexer o de lá do desenho, não vou conseguir, né? Ali, ó, pequenininho, o nome dele já diz tudo, o dedo mínimo, né? Só que porque ele é o dedo mínimo, será que ele não tem tanto importância assim na mão? Não, porque mestres, quem são os mestres? Mestre é aquele que, essa eu aprendi com o pastor Manente, mestre é aquele que esmiuça, ele tem a capacidade de pegar uma situação e separar cada pontinho até chegar a uma solução. O mestre é aquele que tem a habilidade de pegar as escrituras e ele esmiuçar. Você pode apresentar qualquer parte da Bíblia, das escrituras, e ele tem esse dom que ele tem é de esmiuçar parte por parte, cada situação, cada história, cada personagem,
tá? Então, o evangelista, a mente dele é tão expandida que ele vê a Bíblia de uma forma generalizada, e ele usa qualquer parte da Bíblia para evangelizar, para fazer isso, e ele tem pouco conhecimento bíblico. Interessante isso, né? Já o mestre, ele é diferente. O mestre, ele aparece pouco, ele é mais oculto, mas é menorzinho, um ministério menor, só que quando você coloca a escritura na sua mão, você vai ver que ele vai esmiuçar, ele vai conhecer parte por parte da Bíblia, tá? Talvez seja pelo fato do evangelista lidar com grandes espaços, com um grande número de pessoas, então ele tem mais essa habilidade de aparecer. Por isso o ministério é o maior, tá? O ministério evangelístico, ele é o maior, é o que aparece mais. E enquanto que geralmente o mestre, ele foi adquirindo aquilo com o tempo, e geralmente sozinho, ele está lendo sozinho, ele está orando sozinho, ele está buscando sozinho, refletindo sozinho, ou seja, ele passou a maior parte do seu tempo sozinho. Deus foi preparando ele, e aquilo ele foi acumulando informações, e ele se tornou um mestre. Só que o fato dele ter um grande conhecimento, mas ele traz essa característica de estar sempre sozinho, isolado, tá bom? Agora vamos ver um detalhe interessante, são as associações. As movimentações, né? O apóstolo, ele consegue se movimentar sozinho? Se movimenta, tem liberdade. Aqui, ó. Vamos fazer um teste aqui na sua mão. Coloca a sua mão aí. O apóstolo, ele pode, independente dos outros, ele pode se mover, se levantar, ir para lá, para cá, fazer os seus sinais, independente dos outros. Se os outros forem ou não, o apóstolo está ali. Quanto mais sozinho, mais ele tem seu poder de decisão. Ok? Vamos lá para o profeta. E o profeta? O que significa? Ele pode se movimentar sozinho, independente dos outros? Sim, sozinho aqui, ó. A mão fechada, o profeta, sozinho. Ele está apontando. Então ele tem condições de apontar sozinho. E se eu fizer uma união do profeta, a palavra do profeta, a ação do profeta, e juntar com o apóstolo, você vai ver que ficou mais forte. Além dele estar apontando o erro, apontando o certo, apontando o errado, ele tem o apoio do apóstolo apontando para cima, ou seja, ele está fazendo uma ligação entre a terra e o céu. Então, apóstolos e profetas, procurem sempre andar juntos, tá bom? Por quê? Porque o profeta tem a autoridade e o apóstolo vai reforçar a autoridade do profeta, tá bom? Então, ande sempre junto aí, apóstolo e profeta. Próximo depois do profeta é o evangelista. Faça assim com a sua mão. E o evangelista, ele pode se mover sozinho? Mas pelo amor de Deus, não faça isso, evangelista. Evangelista, não se manifeste sozinho, tá? Porque é um sinal muito feio. Você só imagina, se você se levantar só evangelista, quem é evangelista aí? Ele pode se mover sozinho? Pode sim, mas não faça isso, porque se você mover sozinho, você vai causar um escândalo na obra de Deus. Talvez seja isso porque nós vemos que os maiores escândalos da obra de Deus vieram dos grandes evangelistas. Os maiores avivalistas da obra de Deus geralmente eram evangelistas, e é exatamente eles que deram os grandes escândalos. Por quê? Porque eles se mantiveram sozinhos. Então o que fazer? Não fazer então a obra? Não, você pode fazer a obra, mas tenha sempre o apoio da igreja. Evangelista, trabalhe sempre com a igreja. Veja bem, ó, a diferença. Imagine se o evangelista se levantar sozinho. Isso vai causar escândalo. Agora, se o evangelista estiver ali cercado pela igreja, ele vai ter a aprovação do apóstolo, ele vai ter ali a segurança do profeta. O profeta vai estar orientando ele, tá? Vai ter o pastor ali do seu lado, porque o pastor está bem pertinho, tá, evangelista? Evangelista, você quer ser bem sucedido no seu ministério? Tenha sempre ao seu lado um profeta e tenha sempre ao seu lado um pastor, e você vai ver como Deus vai fazer coisa tremenda na sua vida, tá? E o pastor não vai sozinho não, o pastor ele vai levar o mestre do lado dele, ok? Aí seu ministério vai ser apostolicamente aprovado. Depois nós temos o pastor. Pastor também nós temos na movimentação do pastor algo interessante. O pastor pode se movimentar sozinho? Vamos ver? Vamos tentar movimentar o pastor? Levanta, pastor. Pastor, toma cuidado, porque se o pastor se levantar sozinho, pode caracterizar o movimento do evangelista, hein? E não vai ser muito bom, não. Não vai ser pastor que se mete a evangelista, pode causar escândalo, pode
aí trazer um mal entendido na obra. O que fazer então? Faz o seguinte, ó, hora de se levantar, coloque o mestre do seu lado. O mestre vai levantar do seu lado e não vai ter problema algum. Ou faça melhor ainda, leve o mestre e leve um evangelista. Então, pastor, tenha sempre do seu lado um evangelista para ganhar almas, para expandir o reino, mas não deixe o evangelista pisar nas ovelhas, tá? Que ele vai ganhar, porque ele vai ganhar tanta ovelha que ele vai acabar correndo o risco de pisar nelas. Então, pastor, esteja do lado para ajudar o evangelista e nunca se afaste do mestre aí, tá bom, pastor? Quer ver, ó? Se você levantar sozinho, ó, pode ver, se você movimentar ao lado do mestre, você vai ter mais liberdade, ok? Aí o evangelista também fica livre para fazer a grande obra dele. E você, mestre também, não é pelo fato de você ser pequenininho ou menor aí, ó, você tem um papel muito importante. Então esteja atento. Qual é o seu chamado? Apostólico? É aquele de ir, tem uma visão bem ampla de ser enviado. Apóstolo significa o enviado, né? Aquele que foi enviado, tem um chamado específico para abrir uma obra e aquela obra ter grandes resultados. Se o seu chamado é profeta, então esteja atento à sua função, ok? Porque o apóstolo Paulo disse que Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tá bom? Para o desempenho da igreja. Então, o desempenho da igreja, as obras, as ações da igreja tem que ser baseada nesses 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tá bom? Fica aí essa dica.